Oi, gente. Meu nome é Poliana e eu queria conversar com vocês um pouquinho, tendo em vista que estão chegando as eleições, sobre um tema que está sendo muito discutido, que é sobre as mudanças no cálculo do sistema proporcional. Apenas lembrando, o sistema proporcional é aquele que a gente usa para eleger nas eleições municipais os vereadores. E ele foi modificado com a lei de 2015, que fez aquilo que a gente está chamando de mini-reforma. Bom, mas como que isso funciona? Primeiro, vamos relembrar o passo a passo do sistema proporcional. Né? O sistema proporcional ele é diferente do majoritário, né? Então não é aquela história de que quem recebeu mais voto é eleito. Não é isso. O sistema proporcional ele busca uma representação na sociedade proporcional aos diversos grupos que ali convivem. Então há, de fato, uma necessidade de se adotar uma série de cálculos para que alguns grupos não fiquem alijados desse processo de condução de como essa sociedade vai ser gerida nos 4 anos seguintes, né, durante o tempo do mandato. Bom, para definir quem são os candidatos eleitos no sistema proporcional, a gente tem que seguir um passo a passo. A primeira etapa é identificar qual é a quantidade mínima de votos que uma coligação precisa ter para conseguir eleger pelo menos um representante na Câmara Municipal. Que cálculo que é esse? É o cálculo que a gente chama de quociente eleitoral. Para facilitar, eu fiz uns desenhos. Então, desenho não, né? Um gráfico. Então, o que é o quociente eleitoral? Vamos lá. O quociente eleitoral é essa quantidade mínima de votos que a gente precisa. O partido precisa para ter pelo menos uma cadeira. Como que eu faço essa conta? Eu pego o número de votos válidos total da eleição. O que é voto válido? É o voto que é destinado ou à legenda ou a um candidato. Voto branco e voto nulo são descartados. Então, os votos válidos de toda a eleição naquele município, dividido pelo número de cadeiras que estão em disputa. O que é isso? É o número de vagas, nós estamos falando de eleição municipal, que tem na Câmara Municipal. Por exemplo, em Belo Horizonte são 41. Então, eu vou pegar o total de votos válidos que tiver em Belo Horizonte, descartados os brancos e os nulos, e dividir pela quantidade de cadeiras, que em Belo Horizonte dá 41. O resultado dessa divisão é o que a gente chama de quociente eleitoral e é o mínimo, quantidade mínima de votos que um partido, quando disputa isolado, ou uma coligação de partidos precisa ter para conseguir pelo menos uma vaga na Câmara Municipal. Pois bem, depois que eu identifico esse número mínimo, eu tenho que ver quantas vezes o partido ou a coligação ultrapassam esse número mínimo. Né? Se um partido, aí usando números pequenos só para a gente entender, se o número mínimo que um partido precisa no município para conseguir uma cadeira é 50, se ele conseguir 100, ele consegue 2 cadeiras. Então o cálculo, esse segundo cálculo, é o cálculo que a gente chama de quociente partidário. E ele é obtido da seguinte forma: eu pego a quantidade de votos válidos que o partido ou coligação receberam. Percebe que aqui eu já fiz uma diferença, né? Partido ou coligação. E aí também votos válidos, brancos e nulos descartados. E divido isso pelo quociente eleitoral que a gente calculou na primeira etapa. Então, o quociente partidário é o resultado da divisão dos votos válidos que o partido, quando disputa isolado, ou a coligação obtiveram, pelo quociente eleitoral, que é o mínimo de votos que eles precisam ter para conseguir pelo menos uma vaga. Atenção aqui, que aqui não existe arredondar. Então vamos supor, utilizando o exemplo anterior, se o partido, o quociente eleitoral, né, a quantidade mínima de votos que ele precisava ter era 50 e o partido conseguiu 49, tá fora. Se o partido não conseguir o mínimo de votos que está lá no quociente eleitoral, ele não vai ser representado na Câmara Municipal. Nossa, mas 49 é quase 50. Não interessa. Não vale arredondar. Como não arredonda, sempre haverão sobras. E aí a gente teria uma terceira etapa. É nesse ponto que a gente precisa parar, porque é aqui que está a modificação do sistema proporcional. Antigamente, eu iria fazer essas 2 etapas que nós vimos e passaríamos para a última etapa, que é a divisão de sobras. Hoje, eu não posso nem dizer mais que é só divisão de sobras. É divisão de sobras e redistribuição. Por quê? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, estou feliz com meus gráficos, gente, fofo. Primeira coisa, quociente eleitoral, nós já vimos como é que é. Voto mínimo que o partido ou a coligação precisam ter para conseguir pelo menos um representante. Depois, quociente partidário. Vamos ver quantos representantes ele consegue em vista dos votos que ele obteve, votos válidos.
Depois disso, eu preciso fazer uma conferência. Eu preciso ver, porque quem ocupa essas vagas no partido? Né? Se o partido conseguiu 2 vagas, quem que vai ocupar? São os candidatos do partido com maior número de votação nominal, quer dizer, votação neles mesmos. Agora, o que a lei estabeleceu é não basta ele ter um maior número de votação nominal. Esse número de votação nominal tem que ultrapassar uma barreira mínima, um limite. E essa barreira mínima é de 10% do quê? Do quociente eleitoral. Então vamos supor lá no nosso primeiro exemplo hipotético, se o quociente eleitoral era 50, para um candidato ser eleito e ocupar de fato a vaga, ele precisa ter pelo menos 5 votos. A lógica é essa. Então essa barreira aqui, que passou a ser chamada, por exemplo, pela minha querida amiga Roberta Maia Gresta, de pedágio eleitoral, né, porque se você não passar por esse pedágio, você está fora, é uma nova etapa para poder verificar se o candidato está habilitado ou o partido está habilitado a ter um representante na Câmara Legislativa. Então lembrando, quociente eleitoral, quociente partidário. Descobrir quantas vagas o partido tem, vou verificar se ele tem candidatos em número suficiente que alcancem esse mínimo de votação nominal, que é de 10%. Ultrapassada essa etapa, eu vou para a última, que é a distribuição de sobras. E a distribuição de sobras, apenas para você saber, ela é obtida por meio da lógica de maiores médias. Eu tenho que fazer um cálculo com todos os partidos e coligações. Eu faço o seguinte, eu pego a quantidade de votos que esse partido ou coligação obteve, divido pela quantidade de cadeiras que ele já ganhou, lá naqueles outros cálculos. Então lá, depois de fazer o quociente partidário e verificar os 10%, o partido tem 2 cadeiras. Então eu vou dividir por 2 cadeiras mais uma. E de onde que veio esse 1? É a cadeira que ele quer. Ele quer ganhar mais uma na distribuição de sobras. Então eu tenho que ver se a média que ele obtém, considerando a cadeira que ele quer ganhar, é uma média alta ou uma média baixa. E eu vou fazer isso comparando com a dos outros candidatos. Depois que eu faço esse cálculo de todos do sistema, né, todos os partidos, todas as coligações, eu vejo quem tem a maior média, quem tiver a maior média ganha essa vaga. E esse cálculo vai ser repetido até acabar com as vagas das sobras ou redistribuição. Muito bem, você eleitor vai fazer essa conta? Claro que não. Eu estou falando isso para você, primeiro, entender o sistema e votar consciente, e segundo, entender essa conversa do voto de legenda. O que é o voto de legenda? É aquele que você dá para o partido. Você só digita os 2 primeiros números. O voto nominal é aquele que você dá para o partido e para a pessoa, destinando a um candidato específico. Aí você digita a numeração completa. Bom, o que acontece com essa nova exigência de um percentual de votação nominal mínimo? O candidato, não basta o partido dele conseguir a vaga, ele tem que conseguir a vaga também. Então hoje, o voto nominal num candidato específico é mais interessante para o partido por causa disso, porque ele precisa, o próprio candidato e o partido, para ocupar de fato a cadeira, que ele tenha uma quantidade mínima de representantes com um percentual mínimo de votos, e esse percentual é obtido através do cálculo de 10% do quociente eleitoral. Então é por isso. Não significa que seu voto vai pular de um lado para o outro, muito embora haja uma distorção, essa distorção é real. Bom, então a ideia aqui é te orientar, tentar explicar mais ou menos para você votar consciente. Ficou alguma dúvida? Manda uma pergunta pra gente. Quero tentar ajudar você a entender mais um pouquinho do nosso sistema eleitoral. Nessas eleições, vamos votar consciente, entendendo muito bem o nosso papel de cidadãos. É isso, gente. Esse é um cadinho de coisa que eu queria falar para vocês ainda sobre eleições. Até a próxima.